Um incidente que resultou na morte de 9 esquiadores no norte dos Montes Urais, em uma montanha cujo nome era chamada de Montanha da Morte. Alguns dos corpos não haviam um sinal sequer de luta, mas outros tinham o crânio amassado, esmagado. A morte do grupo foi provocada por uma força descomunal, mas desconhecida até hoje. Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Tô de volta e hoje eu trouxe uma história pra vocês que é assim, um caos. Hoje nós vamos falar sobre um caso que 10 amigos foram fazer uma expedição na neve e apenas um deles retornou pra casa. Então pegue seu chá, seu café e vem comigo que essa história tá repleta de teorias. No final de janeiro de 1959, um grupo de amigos com idades entre 20 e 24 anos, exceto por um, que era mais velho, tinha 38 anos. Eu vou deixar os nomes aqui para vocês do lado. Eles foram fazer uma expedição ao norte de Urais. O objetivo dessa expedição era chegar a Otorten, que é uma montanha que ficava ao norte de onde eles iniciaram toda aquela expedição ali. Naquela época do ano em que eles foram, a rota que eles fizeram era considerada uma rota difícil. Porém, todos ali já tinham alguma experiência com expedições e explorações em montanhas e etc. O grupo viajou de trem para Ividel, desembarcando ali mais ou menos no dia 25 de janeiro. Então, eles pegaram um caminhão para Visay e iniciaram a expedição no dia 27. Nesse grupo, a gente tinha um líder, que foi quem organizou essa expedição, que era o Igor Dyatlov. Essa tragédia toda ficou conhecida como Passo Dyatlov, por causa do nome do Igor, que era o líder da expedição. Um dos estudantes, o Yuri Yudin, ele foi obrigado a retornar para casa, então ali mesmo ele já não continuou mais, então ele retornou por problemas de saúde, né? Então ele imaginou que seria pior ele ir, que caso acontecesse alguma coisa também, seria pior para os amigos ajudarem. Então, até para não atrapalhar os amigos dele, ele resolveu voltar para casa. Mal sabia ele que estaria salvando a vida dele no final das contas, né? Nos primeiros dias ali onde eles estavam, eles começaram a organizar as coisas para fazer a expedição. Então, eles estocaram comidas e suprimentos para na volta, quando eles precisassem. Nossa, que tá ventando muito! Assim, comidas e suprimentos ali, né, necessários para caso eles precisassem, e se prepararam psicologicamente e fisicamente, né, para iniciar então a expedição. Ali por volta do dia 1º de fevereiro que começou de fato a expedição, então eles começaram a descer a montanha e parece que a ideia era atravessar o local para poder então acampar lá na noite seguinte. Porém, quando eles começaram a expedição, começaram a caminhar lá, sentindo para onde eles iriam, deu uma piora no clima ali da região e as condições meteorológicas pioraram bastante, começou a ter uma baixa visibilidade, eles não estavam enxergando direito, e aí eles acabaram errando o caminho. Eles acabaram se perdendo, né, indo para a direção oeste, direção a Kholat-Syakhl. Eu não sei falar esse nome, espero que eu tenha dito certo, até li ali de novo. Essa montanha é conhecida como Montanha da Morte na língua dos nativos ali, que é o povo Mansi. Então eles foram pra lá, como o clima tava assim bem complicado deles seguirem, eles resolveram então acampar nos pés daquela montanha. Então eles armaram um acampamento para poder passar a noite ali e esperar com que o clima melhorasse para eles seguirem viagem no dia seguinte. Até hoje, o que aconteceu de fato naquela noite ali na montanha é um mistério para todo mundo. Dyatlov havia combinado que mandaria um telegrama para avisar que estava tudo bem, que haviam chegado, e a estimativa desse telegrama era do dia 12 de fevereiro. Porém, ele nunca chegou. A família resolveu aguardar mais um pouco, porque expedições como essa são normais ter alguns atrasos, né? Clima, coisas que a gente não tá prevendo. Então, eles resolveram aguardar mais um pouquinho. No dia 20 de fevereiro, então, alguns estudantes e professores voluntários resolveram fazer uma busca ali naquela região, visto que eles não tinham notícia nenhuma
do grupo. Como esse grupo voluntário da faculdade não havia encontrado nada, eles resolveram acionar as autoridades. No dia 26 de fevereiro, então, a equipe de busca encontrou ali o acampamento do grupo. Eles acharam muito estranho porque não tinha nada lá. Não tinha nada dentro das barracas. E eles perceberam que dentro das barracas haviam rasgos de dentro para fora, como se eles estivessem tentando fugir de algo. Eles encontraram então algumas pegadas que dava mais ou menos 500 metros de um bosque perto dali. E lá foram encontrados 2 corpos próximo a um resto de fogueira. Esses corpos foram encontrados descalços e sem as roupas de baixo. Entre esse bosque e a barraca deles, o acampamento que eles fizeram, foram encontrados mais 3 corpos. Esses outros corpos estavam em posições voltando para a barraca, então era como se eles tivessem ido até o bosque e estivessem voltando. Todos esses 5 corpos encontrados não tiveram nenhum sinal de luta ou violência. E detalhe, esses 3 corpos que foram encontrados entre o bosque e a barraca, eles estavam todos separados, não estavam juntos e nem tão próximos um do outro. A busca pelo restante do grupo levou quase 2 meses para ser finalizada e foram encontrados no dia 4 de maio. Porém, o que os investigadores encontraram fez com que toda a investigação tornasse um rumo diferente e virasse de ponta cabeça. Aqueles 5 corpos que eu falei para vocês que foram encontrados, eles foram encontrados sem sinal de violência, sem sinais de luta, e a morte deles foi dada como hipotermia, visto que no dia que eles estavam ali, o tempo estava muito frio e estava fazendo mais ou menos uma média de menos 25 graus. Porém, esses últimos 4 corpos encontrados, eles estavam em situação de violência extrema. Uma das meninas foi encontrada com a língua decepada. O outro, um homem do grupo, estava com os olhos saltando para fora da órbita. Era como se tivessem sido arrancados. 2 corpos tinham os seus crânios esmagados e mais 2 tinham várias costelas fraturadas. A força realizada para causar todos esses ferimentos nessas outras 4 pessoas foi comparada à força de um acidente automobilístico. Para piorar ainda mais, alguns desses corpos foram encontrados com uma radiação super elevada e com um tom de pele alaranjado. Galera, isso é o que a gente sabe até hoje sobre essa história toda. A gente vai falar agora sobre algumas teorias da conspiração. A partir de toda essa história, do que a gente tem plena certeza que aconteceu, começam a se surgir vários questionamentos. Por exemplo, lembra que eu falei que 3 corpos foram encontrados separadamente entre o bosque e a cabana? Se eles estavam em situação de frio extremo, por que eles estavam todos separados? Ou por que o outro que foi encontrado perto da fogueira, os outros 2 corpos, estavam descalços e somente com as roupas de baixo? Por que eles tentaram rasgar a cabana de dentro para fora? Se eles tivessem sido atacados, teria sido alguém atacado de fora para dentro, alguém não estava dentro da barraca. Será que eles foram atacados dentro da barraca? São muitas perguntas, muitas perguntas. Uma das teorias mais aceitas até então é a teoria de que havia tido uma avalanche na noite, né? A gente tem até um pesquisador estadunidense, ele fala mais ou menos como aconteceu para ele, na cabeça dele, o que ele acha que aconteceu nesse dia, e eu vou ler para vocês. Ele fala que o grupo acordou em pânico, saiu pela tenda porque uma avalanche havia coberto a entrada da tenda, ou porque eles estavam com medo de que uma avalanche iria meio que soterrar eles ali embaixo. Então, eles meio que tentaram fugir. Eles estavam mal vestidos porque eles estavam dormindo e correram para a segurança de uma floresta próxima, onde as árvores ajudariam a diminuir a neve, né? Por conta da avalanche. Que eles fizeram uma fogueira, que se separaram em grupos, fizeram uma fogueira, e que enquanto alguns estavam ali fazendo a fogueira, os outros voltaram para a cabana para poder pegar as suas roupas. Porém, todos eles congelaram até a morte e não conseguiram chegar na barraca, não conseguiram se salvar. Ele fala que em algum momento, algumas das roupas podem ter sido recuperadas ou trocadas dos mortos,
mas de qualquer forma o grupo cujos corpos foram danificados foram pegos em uma avalanche. Aí ele tá falando sobre os outros 4 que foram encontrados em situação de violência extrema, que uma avalanche pegou eles e que por isso que eles estavam mortos sobre 4 metros de neve, e que isso talvez explicaria a força descomunal em que foram feitos os ferimentos. E que a língua da menina provavelmente foi arrancada por predadores. Essa é uma teoria que pode ser aceita, mas ainda assim tem muitos buracos nessa teoria. Porque, por exemplo, se esse grupo eles estavam tentando se safar de uma possível avalanche ou de uma avalanche que estava vindo, por que eles se separaram, sabe? Uns dos outros? Por que os outros 4 foram encontrados em outro local, todos soterrados por neve e com ferimentos extremos? E a radiação teria vindo da onde? São muitos questionamentos. Tem algumas evidências que contradizem, que eu vou ler aqui pra vocês também. É que fala que ali naquele local não teve nenhum relato de avalanche e também não teve nenhum sinal de avalanche. Porque quando você tem uma avalanche, existem sinais que ficam por muito tempo ainda e que dá pra se ver que teve uma avalanche. E não era o caso ali do local onde eles foram encontrados. E que outra coisa é que se teve essa avalanche tão forte desse jeito assim, os outros 4 foram encontrados abaixo de 4 metros de neve, mas por que os outros não foram encontrados embaixo de neve? E por que esses também não foram varridos para outros locais, sabe? Uma avalanche teria carregado esses corpos para outro local. No local em que eles estavam e a inclinação da montanha não formaria uma avalanche ali. Não. Aqui, vou ler para vocês. Uma análise da inclinação do terreno indica que mesmo que pudesse ter havido uma avalanche, a sua trajetória teria ultrapassado a tenda. Ela desmoronou lateralmente e não horizontalmente. Ou seja, todo o jeito que foi encontrado o local lá também não indica ter tido uma avalanche, né? E outra coisa é que o Dyatlov era um esquiador experiente e que o Alexander estava estudando para o mestrado em instrução de esqui e caminhadas na montanha. Nenhum desses 2 homens teriam acampado em um lugar que estivesse no caminho de uma potencial avalanche. Lembra que eu falei que todos do grupo, eles tinham alguma experiência com expedições? Eu acho que o Dyatlov, o Igor, sendo experiente, porque ele tinha muita experiência com isso, ele não teria, ainda assim, ele teria conseguido salvar o grupo de uma avalanche ou então ter previsto uma avalanche antes de toda a tragédia acontecer. Outra coisa muito estranha se tava tão frio, eles estavam no meio da neve, por que eles iam dormir quase sem roupa? E por que se foi uma possível avalanche, tipo assim, eles estavam prevendo uma avalanche, eles teriam tempo suficiente de vestir suas roupas, ou pelo menos carregar até a árvore em que foi feita ali a fogueira, para poder se vestir lá. Então, não faz sentido em muitas coisas dessa teoria. Outra hipótese é sobre o infrassom. Basicamente, diz que criaria um pânico, algum som feito pelo vento ao redor da montanha, que criaria um pânico, né, nesse pessoal, e que esse foi o motivo deles terem saído tão depressa da barraca, deixado suas roupas, saído sem sapato, porque eles estavam tentando fugir desse infrassom. E que quando eles chegaram em tal local em que o infrassom já não era mais tão forte assim, eles recuperaram a consciência, tentaram voltar para a tenda, mas no escuro ali da noite eles não conseguiram encontrar a tenda. E que os outros 4 que foram encontrados em situações de violência extrema teriam tropeçado ali, caído, e por isso todo esse ferimento. Mas, gente, uma pessoa tropeçar e cair, não faz sentido ter todo esse esmagamento no cérebro, a língua arrancada, o olho saltado para fora da... Eu acho muito improvável. Eu não sei em qual teoria acreditar, porque é surreal. Essa história, ela é surreal. É realmente um mistério, sabe? É uma daquelas coisas em que a gente simplesmente aceita que nunca vai ter uma solução, porque se for uma solução, nunca vai ser boa o bastante para reparar todos esses buracos em todas essas teorias, sabe? Outra teoria que eu vou ler para vocês aqui é sobre os testes militares que estavam sendo feitos ali na região. Algumas pessoas acreditam
que tudo isso que aconteceu com os exploradores, na verdade, foi um teste militar encoberto. Há registro de bombas aéreas ali na área, na época em que eles estavam lá. As bombas detonavam 1 ou 2 metros antes que caíssem no chão e causavam danos semelhantes aos que haviam sido encontrados nos alpinistas. Danos internos com pouco trauma externo. Havia também esferas brilhantes no céu. Algumas pessoas relataram que viram isso. E isso é possivelmente causada por algum tipo de munição daquelas bombas. As pessoas acreditam que os corpos foram movidos, porque algumas fotos da tenda mostram que ela aparentemente foi erguida incorretamente. E é algo meio improvável dela ter sido erguida incorretamente, porque eles eram experientes. O Igor, principalmente, o Alexander também, eles eram experientes nesse tipo de coisa, então acho que eles não ergueriam incorretamente. Essa teoria, em particular, quando se especula sobre armas radiológicas, baseia-se em parte na descoberta da radioatividade em algumas das roupas, porque eles encontraram radioatividade nas roupas, bem como nos corpos descritos como a pele alaranjada. Isso seria outro ponto ali que corrobora para tudo isso. Porém, a dispersão radioativa teria afetado todos os alpinistas e os seus equipamentos, em vez de apenas alguns deles. E a descoloração da pele pode ser explicada por um processo natural de mumificação, após 3 meses de exposição ao frio extremo e aos ventos. Além disso, a supressão inicial dos arquivos ao desaparecimento do grupo pelas autoridades é algumas vezes mencionada como evidência de um encobrimento, mas a ocultação de informações sobre incidentes domésticos era um procedimento padrão na URSS e, portanto, tá longe de ser algo muito esquisito, né? É uma teoria, assim, que talvez explicaria a radioatividade ou os danos que foram causados, mas ainda assim fica alguns buracos, né? Todas as teorias vão ter alguns buracos porque são apenas teorias. Eu acho que essa é a que melhor se encaixa para falar sobre a radioatividade encontrada nos corpos, para falar sobre a violência extrema e o estado em que os corpos foram encontrados, o dano extremo causado dentro da pessoa e fora da pessoa não ter tanta coisa aparente assim. Então, talvez explicaria alguns desses pontos, né? Outra teoria é sobre o desnudamento paradoxical. O International Science Times postulou que as mortes dos alpinistas foram causadas por hipotermia, o que pode induzir a um comportamento conhecido como desnudamento paradoxical, em que pessoas hipotérmicas retiram as suas roupas em resposta a sentimentos entendidos por elas como um calor ardente. É indiscutível que 6 dos 9 alpinistas morreram de hipotermia. No entanto, outros membros do grupo parecem ter pego roupas adicionais daqueles que haviam morrido, o que ainda continua um mistério. Alguns acreditam que assim que alguns deles morreram, os sobreviventes teriam pegado as roupas para tentar combater o frio, porém não se tem certeza disso. Então, assim, vamos lá. Talvez aqueles 5 saíram da barraca de noite, estavam com hipotermia, acabaram tirando suas roupas. Os outros acordaram de manhã, viram que eles não estavam na barraca, foram atrás deles, encontraram os corpos, tiraram as roupas e foram tentar se salvar. E aí caíram. Meu Deus. Próxima teoria, essa aqui eu acredito muito. Teoria do Yeti. O The Killer Lives, produzido pela Discovery Channel em 2014, explorou a teoria de que o grupo de Dyatlov foi morto por um Yeti russo. O programa começa com a premissa de que os ferimentos dos esquiadores eram tais que apenas uma criatura com força sobre-humana poderia tê-los causado. Os que sustentam essa teoria se baseiam no fato de terem sido encontradas pegadas enormes ao redor das barracas, apesar de não serem relatados nos documentos oficiais do caso. O fato da perícia indicar que as barracas terem sido rasgadas pela parte interna e dos exploradores terem sido encontrados sem roupa sugerem uma fuga em pânico. Além disso, outros mistérios acercam sustentam a teoria. As barracas apresentavam também pequenos rasgos na parte de baixo da face, voltada para a floresta, que parece ter sido feitas para espionar a mata. A última anotação feita no diário de uma das viajantes dizia: "Agora sabemos que o Homem das Neves é real, o que é no mínimo estranho.
O povo Mansi, que vive próximo ao local, teria também alertado o grupo sobre os perigos da expedição. O nome dado pelos Mansis ao local, Montanha da Morte, se dá ao fato desse povoado acreditar na existência de enormes homens e espíritos na floresta que não gostam daqueles que destroem a natureza. E que esses espíritos gostam de se alimentar de tecidos moles do corpo, como a língua, o que explicaria a ausência desse em um dos corpos. É curioso que o exército russo tenha, poucos meses antes da expedição dos estudantes, feito uma missão nos arredores do mesmo local, cujo objetivo era descobrir se a existência de Yetis era real. Além disso, entre as últimas fotografias tiradas pelo grupo, uma delas mostra ao pé de algumas árvores a silhueta de um corpo escuro e bastante grande. Apesar de alguns alegarem que essa foto é falsa, nos negativos originais encontrados no memorial de Yatlov sobre o caso, o misterioso corpo gigante também é encontrado. E embora existam essa série de correlações, se concluiu que não haviam evidências de tais alegações. Essa teoria do Yeti é muito interessante. Eu acho, gente, que não é uma dessas teorias só, mas talvez um pouco de cada, sabe? Talvez o fato deles terem saído correndo, eles estavam fugindo de alguma coisa, por isso deixaram as roupas, ou talvez eles estavam com aquele negócio paradoxical mesmo, e por conta da hipotermia eles não sabiam o que estavam fazendo, sentiram um calor extremo, tiraram as roupas e foram tentar se safar desse sentimento. Não sei. Esse negócio do Yeti explicaria talvez a língua da moça ter sido arrancada para ser comida por ele, mas não explicaria o olho. O olho não é uma parte mole, o olho é, né? Ou ele também gosta de comer olho, não sei. E sobre esse negócio do caderno da menina em que ela escreveu no diário e falar que sabe que o Homem das Neves é real, é uma coisa assim surreal, né? Tipo assim, loucura de... Caraca, velho, será que eles viram um Yeti mesmo e fugiram do Yeti? Foi o Yeti que fez tudo isso com eles e eles estavam tentando fugir? Mas se eles estavam tentando fugir, será que isso foi de madrugada? Será que os que estavam ali perto da fogueira foram os primeiros a serem mortos? E aí isso explicaria os outros tentando voltar pra barraca, tentando fugir do Yeti? Talvez os outros conseguiram fugir pra outro local e morreram no caminho? Enfim, né? Esse caso foi reaberto depois e foi fechado falando que eles morreram por conta de uma avalanche. Apesar da gente não ter evidências dessa avalanche, ter sido constatado que não era possível uma avalanche deixar tudo do jeito que estava, mas eles nunca responderam sobre esses buracos na história, né? Por conta da repercussão que teve, eles abriram, depois fecharam novamente falando que foi a avalanche que matou esses estudantes. Mas enfim, o que vocês acham? Me contem o que vocês acham sobre essas teorias, qual teoria vocês acham que é a mais aceitável, o que vocês acham que aconteceu com eles, de fato. É muito doida essa história, é muito doida todas as teorias e é muito doido pequenas coisas que aconteceram que fazem a gente se questionar de, por exemplo, ela ter falado que o Homem das Neves é real, ou a foto em que aparece uma figura atrás. É muito, muito doido. Toda essa história é maluca e eu não sei o que pensar. Eu queria muito que ela fosse desvendada um dia pra gente ver o que aconteceu de fato, mas eu acho que quanto mais tempo passa, mais difícil fica, né? Ainda mais que precisaria de evidências e ao longo do tempo essas evidências vão ficando cada vez mais difíceis de serem coletadas. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu joinha aqui pra eu saber que você tá curtindo esse tipo de vídeo. Mandem ideias pra mim de vídeos também pra eu poder fazer, eu sempre fico procurando e eu amo ler sobre essas coisas e amo trazer aqui pra vocês. Eu vou tentar ser mais assídua aqui no YouTube, né, porque eu sumi e voltei agora. Meu cabelo até cresceu, ó, galera. Sumiu meu cabelo. Espero trazer mais aqui pra vocês, mas se vocês gostaram, me contem e me sigam para mais conteúdos. Se me verem sentada em uma mesinha conversando sobre casos e crimes sem solução ou crimes hediondos, não me tirem de lá, porque eu estou exatamente onde eu queria estar. Um beijo, um queijo, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Bye! Your heart beat to the beat of the drums. Oh, how to